De acordo com a mitologia greco-romana, Saturno, que havia destronado seu próprio pai, foi alertado por um oráculo que um de seus filhos o derrubaria do poder. Para impedir que a profecia se cumprisse, Saturno devorou cada um de seus filhos que teve com Réia, sua mulher. Essa lenda é mostrada na pintura de Goya, Saturno devorando um filho. A revolução, assim como Saturno, também devora seus filhos. Foi assim quando os jacobinos da Revolução Francesa decapitaram seus próprios integrantes. Foi assim quando Lenin e Stalin eliminaram seus próprios leais funcionários. E está sendo assim no Brasil, agora que o deus do Olimpo Xandão manda investigar seu próprio ex-assessor, Eduardo Tagliaferro, pelo vazamento das mensagens de seu gabinete. Mas Tagliaferro, que não quer ser devorado, começa a regurgitar tudo o que sabe. Eduardo Tagliaferro, perito em crimes cibernéticos e ex-servidor do Tribunal Stalinista Eleitoral, o TSE, está no centro do escândalo que envolve o vazamento de mensagens de integrantes da corte, divulgados pela Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Tagliaferro era responsável pela apuração, investigação e elaboração de relatórios encomendados pelo então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Citado em 10 das 11 reportagens publicadas pela Folha, o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação passou de homem de confiança do Xandão a traidor do ministro, acusado de ser o responsável pelo vazamento das mensagens. Na quinta-feira, Tagliaferro depôs a Polícia Federal em São Paulo em uma investigação aberta por ordem do Xandão. Só que o Tagliaferro resolveu falar também com a revista Oeste, em uma entrevista incrível e muito reveladora, que pode ser o início de uma reviravolta na ditadura brasileira. Então, uma das perguntas foi a seguinte: por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? E aí, Tagliaferro responde: não conversei com ninguém, mas com a revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem. Eu conheci a revista Oeste pelo TSE. E aí, mais uma pergunta: como o senhor se sente agora? E aí Tagliaferro responde: estou me sentindo como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses. Pessoas que nunca vi, não sei o que faziam da vida, nem o que fazem. Vejo que são jornalistas agora, mas não assisto TV, não faço nada. Meu negócio é trabalho. E assim, nesse último ano, nem isso tenho conseguido fazer. Passei de braço direito para perseguido. E não duvido que tenha de me exilar. Li reportagens informando que atirei em minha ex-mulher. Isso nunca ocorreu. Disseram que taquei fogo. Cheguei a ver uma postagem no Twitter X dizendo que tenho processo de abuso sexual. É absurdo. Querem expor as minhas filhas, minha família. Para acreditarem nessas histórias e me darem um tiro, é 1 segundo. Fecho aspas aqui para a resposta de Tagliaferro. Então chamo a atenção que essa entrevista na íntegra será publicada dentro de instantes no site revistaoeste.com. Então você que está aí acompanhando Sem Filtro, fique de olho, daqui a pouquinho a entrevista com Eduardo Tagliaferro no site da Revista Oeste. Se o que a Vaza Xande revelou até agora já é um escândalo, isso aqui é uma bomba atômica. Contemplem algumas partes importantes. O senhor vazou as mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Não, porque conheço Alexandre de Moraes. Conheço antes de sua entrada no Supremo Tribunal Federal. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem. E o que aconteceu depois? Fui para casa. Não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou à minha residência. A polícia foi na minha casa atrás do celular enquanto eu estava a caminho da custódia. Fui conduzido sem mandado, levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras, onde corria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse: "Poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone.
Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Como um telefone, em 6 dias, sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna a Franco da Rocha. Isso ocorreu no dia 9. O ministro ligou de Brasília pedindo o telefone, diz Tagliaferro. O que será que tinha nesse telefone para deixar o ministro tão preocupado no mesmo dia? O ministro mesmo não disse que não havia nada demais nas conversas? Mistérios que não são mistérios. Aliás, a compulsão por telefones alheios já foi classificada pela psiquiatria? Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte: as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que eu sou cauteloso. Faço essas brincadeiras, porque no ambiente de trabalho a gente brinca, não tem jeito. Sempre tive dúvidas dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Como era a relação do senhor com Alexandre de Moraes? O ministro é muito blindado. Se falou comigo 3, 4 vezes, foi muito. Então as coisas vinham, não eram para mim. A assessoria monitorava, de fato, o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo, movimentação em rede social, os principais alvos. Quando cheguei lá, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade. Agora, a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum. Eu só recebia ordens. Ah, eu só estava cumprindo ordens. A frase mais repetida pelos carrascos nazistas quando estavam sendo julgados em Nuremberg. Como os relatórios eram produzidos? Eu recebia material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TSE. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de que queria ter golpe, queria ter alguma coisa desse gênero. Então o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido. O relatório, de minha parte, era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. O senhor recebeu alguma ordem absurda? Prefiro não responder a pergunta. Tagliaferro só não respondeu a essa pergunta. Mas essa não resposta já diz tudo. Já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca, porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho nenhum apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E assim, evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava, não, isso aqui não. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, eu não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levanta esse material para mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Eu era um funcionário. É como se eu fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim: quero que você faça feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. Suponha que eu respondi: ah, mas beterraba não. E o chefe respondeu: não. Põe beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis, que estavam desarmados. O problema todo foi o quebra-quebra ali. Invadir um prédio público é errado. Qual é o sentimento do senhor com relação a Alexandre de Moraes, antes e depois dos diálogos que foram vazados? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro.
Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas ao direito e muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão, mas não me importei com a exoneração, porque eu não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho 2 filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que eu tinha pedido exoneração. Até uma figurinha do WhatsApp com a minha cara dizendo assim: vou pedir exoneração. Tiravam sarro da minha cara. E até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro. Mas a forma como Alexandre de Moraes está agindo comigo... Sim, estou chateado. Virei desafeto dele. O que o senhor acredita que virá a seguir? Não sei nem o que tem lá. A gente tinha tanta conversa, até como amigos. Não posso te dizer. O que não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora, comprei um novo telefone. Procurando as conversas aqui no WhatsApp, percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro na minha inocência. Na verdade, não estou como investigado, estou como testemunha. Estou despreocupado, não fiz nada. Estou preocupado apenas com uma possível retaliação. Em uma parte da entrevista, Tagliaferro diz que não está preocupado. Em outra, ele diz que virou desafeto do Xandão. Não tem nada mais contraditório. Pô, o cara trabalhou para a polícia política e ainda não sabe o que acontece com todos os desafetos do Xandão nesse país? Tagliaferro, peça asilo na Argentina. A essa altura já deve ter um alvo do tamanho da calcinha da Thaís Carla nas suas costas. Você tem que estar preocupado, sim. E olha, eu tô te dando esse conselho porque eu quero você vivo e falando. Mas tirando isso, eu não tenho dó, não. Não adianta dizer que você era só um funcionário. Essa é a nova versão do Eu só estava cumprindo ordens. criminosos de guerra sempre dizem a mesma coisa no tribunal. Eu só estava cumprindo ordens. Foi essa a desculpa de Eichmann durante o seu julgamento em Jerusalém, com o cinismo que tanto escandalizou Hannah Arendt. O Brasil de hoje me faz pensar não só nos nazistas, mas também na polícia política da Alemanha Oriental, a Stasi. A gente vê isso na autoconfiança extrema dos agentes mais subalternos do regime supremo PT. Eles parecem acreditar numa imunidade infinita para o cumprimento de ordens ilegais e moralmente desprezíveis, como se o estado de exceção fosse durar para sempre. Pode ser que esses funcionários públicos nem tenham a noção do significado histórico de suas condutas, preferindo se refugiar na frase entorpecente que alivia a consciência. Eu só estava cumprindo ordens. Mas eles deveriam conhecer melhor a história de centenas de funcionários de instrumentos de perseguição política, como a Stasi ou a KGB. Geralmente começavam como jovens comunistas promissores, viravam estrelas em ascensão e acabavam abandonados pelo regime, usados como bode expiatório. Os relatórios foram construídos sobre uma falsa e intimidatória narrativa de que haveria um golpe. Nem o Tagliaferro acredita em golpe. Os jagunços trabalhavam com medo e faziam tudo o que era pedido, o que explica que o Tagliaferro tenha se recusado a responder se já havia cumprindo ordem absurda ou manifestantemente ilegal. Existem vários pontos de extrema gravidade nessa entrevista. O ministro fazia as denúncias, tinha alvos certos que eram monitorados e ele decidia se tinha crime ou não, o que configura parcialidade com antecipação de julgamento. O funcionário tinha dúvidas quanto à licitude dos procedimentos e medo em não fazer. O Tagliaferro não é um herói. Ele veio a público porque está com medo. Ele tem que ser pressionado. Que isso sirva de exemplo para todos os funcionários das instituições que estão sendo usadas para perseguição política. Vocês não estão a salvo. Na verdade, vocês escolheram jogar no time menos protegido. Porque apesar de toda a ditadura parecer ser o lado mais forte, ela também é o lado mais combatido. E vai fazendo inimigos novos a cada dia. Vocês são o alvo. E conforme a ditadura vai sendo apertada, ela vai sacrificando os seus integrantes menos importantes. Quem não for apagado pela própria ditadura
depois acaba tendo que prestar contas pelo que fez. E aí não adianta falar que só estava cumprindo ordens. Vale também um parabéns para a Revista Oeste e sua equipe. Enquanto jornalistas da velha imprensa buscam esconder o gigantesco escândalo da Vaza Toga com todas as suas forças, O David Agape? um dos poucos jornalistas investigativos que sobraram no Brasil, entrevistou pela Oeste o pivô do escândalo. É por isso que o sistema quer desmonetizar e calar a Oeste. A revista faz jornalismo, diferente da imprensa oficial, que faz propaganda do regime. Quanto ao Tagliaferro, ele me parece estressado. Eu li uma vez em uma revista qualquer que pessoas em situações de estresse costumam escorregar e cair de janelas de hotéis, tomar chá com polônio, o avião cair. Tenso, né? Essa entrevista é mais um fato determinado importante para que se instale a CPI do abuso de autoridade. Esse funcionário deve ser ouvido e incluído num programa de proteção a testemunhas e a estase xandônica precisa ser desmontada enquanto ainda há tempo. Depois será tarde demais. O desembargador Sebastião Coelho não deixou dúvidas sobre a situação. Acabei de ler a reportagem da Revista Oeste com a entrevista do perito Eduardo Tagliaferro, que estava à disposição de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Um escândalo. Tribunal Superior Eleitoral produzindo relatórios contra o pessoal do 8 de janeiro. Todos esses processos têm que ser anulados. O Congresso tem que tomar providência. Esse Alexandre de Moraes é um bandido. Tem que perder o cargo e ser preso. Essa nação não pode assistir a isso calado. Que vergonha! É bom lembrar que na mitologia, a mulher de Saturno, Reia, salvou Júpiter de ser devorado pelo pai. Assim que ele nasceu, Reia embrulhou uma pedra como se fosse um bebê e deu para Saturno, que a engoliu imediatamente, sem perceber. Anos mais tarde, um Júpiter adulto deu a seu pai uma poção que o fez regurgitar seus irmãos. Júpiter então derrotou Saturno e governou sobre a Terra, cumprindo a profecia. Tagliaferro ainda não escapou de ser devorado pela Revolução de Xandão, mas já está regurgitando informações graves que podem destronar até mesmo os deuses do Olimpo. Por enquanto, o atual regime está aprendendo uma lição. Quem com Tagliaferro fere, com Tagliaferro será ferido. Hey Alexander, you can't even block cell phone signal in prisons, and you think you can block X in Brazil. Pega na minha e balança. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.